Vale. Informação com credibilidade. Hoje, na entrevista do dia, estamos recebendo ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Vale o empresário aqui do nosso município, né, que tem se destacado, inclusive, através da valorização da natureza, do cultivo, da comercialização das plantas aqui no nosso município e da realização, né, de projetos também referentes à jardinagem. É o Rafael Koch que está aqui com a gente nesta manhã, ele que é proprietário da loja e da empresa que realiza os trabalhos voltados à jardinagem, Jardim Itinerante aqui do nosso município. Provavelmente você já ouviu falar no trabalho que o Jardim Itinerante realiza. E é sobre um pouco desse trabalho e também sobre as principais metodologias desse trabalho que o Rafael vai nos falar nesta manhã. Rafael, bom dia, obrigado pela sua presença aqui com a gente, é uma honra recebê-lo, viu? Bom dia, Cid. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. É sempre um privilégio poder estar falando aí um pouco do meu trabalho para todas as pessoas aí e poder estar transformando a vida delas também, assim como eu transformei a minha através do cuidado das plantas, da terra e da jardinagem. E como é que surgiu isso? Como é que foi o envolvimento seu, da sua esposa, com as plantas que resultou na loja no início desse trabalho? O início foi tudo meio por acaso, assim, né? Eu nunca sonhei em trabalhar com jardinagem desde criança, aquela coisa, né? Mas eu sou de origem alemã, então na nossa casa sempre teve uma hortinha, sempre teve um jardim, né? De toda a família. Então era um hábito de criança, um dia da semana lá, geralmente no sábado, tá cuidando de jardim, cortando a grama e tudo mais. Então chegou um momento da minha vida lá com 19, 20 anos, casado já com a primeira filha, e não sabia muito o que fazer, né? Tava rodando empresas aí, nunca consegui ficar em uma e não sabia por quê, o que tinha de errado. Até que no momento lá, tranquilo, eu tava cuidando lá do jardim na nossa casa, foi quando a minha esposa, Kaira, que hoje é proprietária, sócia proprietária da empresa também, deu um toque que se eu trabalhasse com isso eu ia me dar bem, né? Porque viu todo o cuidado que eu tinha, todo o prazer que eu tinha de fazer aquilo. E foi assim que começou. Aí de lá pra cá a gente andou bastante, já teve bastante chão. Aí começamos com serviços, né? Tudo muito precário, assim, tudo começando com poucos recursos. Eu trabalhava em outra empresa também, de outro segmento, nada a ver com jardinagem. E assim eu fui trabalhando, começando até conseguir ter uma carteira e poder sair da empresa e viver só disso mesmo, né? Aí foi assim, aí ficamos 5 para 6 anos só com serviços, né? Só com manutenção de jardins e execução. Aí agora 1 ano e meio a gente abriu a loja, começamos também bem precária a loja e a coisa foi crescendo, foi aumentando e hoje a gente já tá com uma loja bem estruturada, já não tem mais espaço para a gente ali, provavelmente agora em fevereiro a gente vai ter que abrir uma filial e estamos muito felizes porque dessa forma a gente consegue transformar ainda mais a vida das pessoas, né? Temos colaboradores também e assim transformamos a vida dele, da família dele. E pra gente é uma alegria e a responsabilidade aumenta, mas também a satisfação também vem junto, né? É verdade. O que começou então como um complemento através da empresa familiar, hoje já bem estruturado, né, Rafael? E por que o envolvimento com as plantas, a busca pelo cultivo da natureza, e isso pode ser feito de várias formas quando a gente pensa nisso, né? A gente vê aí pessoas hoje fazendo as suas coleções de suculentas, pessoas que cultivam árvores frutíferas, tem as mais variadas vertentes nesse assunto. Por que dessa grande procura? Vocês têm observado essa resposta do porquê as pessoas têm se dedicado cada vez mais a isso, Rafael? Esse ano, o ano de 2020, a gente está vivendo um ano bem diferente, né? As pessoas estão trancadas dentro de casa, a gente está vivendo um momento parecido com aquele filme Jardim Secreto, né? Onde a menina lá é obrigada a ficar trancada dentro de casa, vai para casa do tio e tem uma criança lá que também é obrigada a ficar enclausurada e é onde em um determinado momento eles resolvem descobrir a casa e descobrem um jardim secreto e lá eles acabam transformando a vida toda deles com contato com a terra, contato com a natureza. Uma criança até um pouco depressiva, ela acaba tendo esse contato e acaba melhorando essa situação dela. E algumas pessoas nos procuram na loja com esse problema, digamos assim, também, né?
E um tempo depois elas nos relatam, né, que teve melhoria no seu caso clínico, digamos assim, né, onde melhoraram no caso de depressão, tudo. Então a gente fica muito feliz também com isso, é muito gratificante. E nesse momento que a gente vê como é importante esse trabalho, né? Porque às vezes assim, ó, não necessariamente você precisa ter um jardim grande, às vezes é só uma planta, você começa a cuidar dela, começa a sentir o crescimento dela, como ela se desenvolve, todo o ciclo da natureza, os dias, o verão, outono, inverno, primavera, os dias mais longos, os dias mais curtos, e a nossa vida também é assim, né? Sem Em dúvida. determinados momentos a gente está no verão, tá em alta na nossa vida, tá tudo dando certo. Os dias são mais longos, os dias são mais quentes, você tem mais ânimo para fazer as coisas, mas em determinado momento você está vivendo um inverno na sua vida, onde está tudo muito escuro, tudo muito frio, as coisas não vão para frente, o nosso jardim também não vai para frente no inverno, porque a natureza é assim. No inverno os dias são mais frios, os dias são mais curtos, tem menos luminosidade, menos calor, menos chuva, né? Então a gente começa a entender o ciclo da natureza e a gente começa a ter uma mudança de hábito na nossa vida. A gente começa a cuidar um pouquinho mais de uma plantinha, de repente a gente tá aceitando mais as coisas como elas são. A gente precisa cuidar um pouco mais de uma planta, de um jardim, a gente está também se esforçando um pouquinho mais para fazer as coisas na nossa vida, ter um pouquinho mais de disciplina. A gente não está jogando uma planta fora, de repente a gente não está jogando um lixo também, não está mais consumindo as coisas de qualquer jeito. Então, tu acaba tendo uma mudança de hábito, e quando tu tem uma mudança de hábito, toda a sua vida muda, né? Então, a gente começa a ver que as coisas para mudar a nossa vida só depende da gente. Isso tudo só às vezes só com uma plantinha, só com uma suculenta lá que você comprou, que você ganhou, ou uma muda que você ganhou lá da sua vizinha, assim. Tudo começa nessas pequenas coisas que tem uma grande mudança, né? Acaba sendo um grande foco saudável para a saúde mental e isso vira uma consequência na vida dessas pessoas, né? Isso, exatamente. Muito bacana. Ô Rafael, e como eu frisei anteriormente, isso pode ser feito de diversas formas, né? Hoje as pessoas elas podem cultivar desde um jardim pequeno ali, como a gente citou, as suculentas, por exemplo, como exemplo, não demandam de muito espaço, como também de outros tipos de árvores, seja frutíferas, seja flores. Hoje o Jardim Itinerante oferece uma grande gama de produtos nesse quesito, né? Sim, a gente hoje oferece. As plantas são para todo mundo, né? Desde quem mora em uma casa grande com bastante sol, como também quem mora num apartamento lá pequeno, onde não pega tanta insolação, né? Tanta luminosidade. Tem plantas para todas as pessoas, né? Temos plantas lá de cactos, suculentas, que precisam de bastante sol, mas que não exigem muito cuidado. Temos folhagens também, que dê para área interna, folhagens para área externa também. Tem uma infinidade de plantas aí, infinidade. O que nós não temos de estoque na loja, a gente consegue de uma semana para outra, né? Que a gente tem uma lista grande de fornecedores. A gente faz o pedido lá, eles entregam, às vezes na mesma semana, às vezes na outra semana, dependendo o produto que o cliente querer. Muito bem. Nós estamos indo já da primavera rumo ao verão, uma época um pouco mais quente, embora esse feriadão aí a gente viu que as temperaturas acabaram dando uma variada, Rafael. As plantas também nos oferecem uma possibilidade grande daquelas que se aclimatam mais nas temperaturas mais quentes, outras nas temperaturas mais frias, e como a nossa região ela é bastante tropical, exige essa variação, também exige um pouco desse cuidado e dá uma versatilidade para que as pessoas cultivem variados tipos de plantas referentes ao clima, né? A nossa região aqui é uma região privilegiada porque tem essa variedade de temperaturas, né? Então tu tem essa maior possibilidade de plantas, né? Só tem que tomar alguns cuidados, como nós vivemos numa região tropical, tem que ser plantas adequadas para aquele espaço, né? Ou então, se você quiser trazer uma planta de outro ambiente, por exemplo, uma planta do Mediterrâneo, né? Aí você tem que, no seu jardim, você tem que tentar imitar as condições que a planta teria naquele local. Por isso que sempre se é falado, né? Provavelmente os ouvintes já devem ter ouvido muito falar. Você tem que ter plantas nativas, justamente por isso, porque as plantas nativas já estão habituadas àquele ambiente, àquela temperatura. E também não só para as plantas, né? Para a fauna também, né?
a fauna local também se beneficia com aquilo. Os pássaros já sabem o que tem naquela árvore para comer os frutos, né? Os insetos, estão todos habituados àquilo, então tu acaba deixando a planta mais forte, a planta está em harmonia, né, com a terra, com a natureza, então ela é mais difícil ela pegar alguma praga, alguma doença. Por isso que sempre tem que priorizar utilizar as plantas nativas, né? Eu sei que às vezes no jardim é um pouco mais difícil, né? Quando vai usar uma planta ornamental, porque às vezes a pessoa quer aquela planta mais bonita, aquela planta que está na moda, aquela planta que o vizinho às vezes usou, né? É um pouco mais difícil, mas a gente também tem plantas ornamentais nativas muito bonitas aí. Mas no pomar, quando for montar o pomar, o ideal é usar plantas nativas, né? Perfeito. E isso também vem de encontro a uma situação bastante interessante, que é esse desafio, às vezes essas dificuldades que eu estou tendo para o cultivo da minha planta, ela não está muito bonita, ou eu estou tendo dificuldade com um variado tipo de situação que eu tenho hoje no meu jardim. Vocês também oferecem vocês também oferecem a instrução para que ela aprenda a cuidar ou saiba cuidar do seu jardim, das suas suculentas, ou daquela situação que eu escolhi para colocar minhas plantas da forma como eu acho mais adequado para minha casa, para o meu espaço, né? Isso. O cliente, quando vai nos fazer uma visita lá na loja, a gente sempre procura oferecer esse conhecimento para ele, porque o mais gratificante para a gente é ver depois ele voltar e dizer que aquela planta está se desenvolvendo, né? A gente não quer vender uma planta para ele morrer para depois comprar outra, não. A gente quer que desenvolva e ele torne esse hábito de ter o jardim, de ter as plantas e fique contente com aquilo, né? Então por isso que a gente sempre oferece o conhecimento, né? A gente está sempre treinando os nossos colaboradores. Eu, quando estou lá, eu explico tudo que eu sei mesmo, tudo que eu puder passar para a pessoa e a pessoa estiver interessada, eu acabo passando. E os nossos colaboradores também são capacitados para fazer isso. Perfeito. E os serviços de jardinagem, de manutenção dos jardins e a estrutura que vocês têm hoje para oferecer o serviço de montagem e manutenção, vocês atendem toda a região? Como é que funciona o serviço, Rafa? Hoje a gente está dando prioridade para Tijucas. A gente já teve uma carteira de Florianópolis até Balneário Camboriú, pegando lá para cima até Nova Trento. Mas agora a gente está com uma carteira muito grande aqui em Tijucas, então a gente está focando aqui. Nesse ano a gente contratou também mais colaboradores para a parte de manutenção de jardim, execução, né? Então a gente está com uma equipe muito boa, muito bem treinada, conseguimos investir em equipamentos, conhecimento do pessoal, estamos assim com uma equipe muito boa, assim, muito boa. A gente consegue, normalmente a gente executa um jardim em um dia, assim, dependendo do tamanho, claro, às vezes até menos, né? Jardins aí de 30, 50 metros quadrados a gente executa em meio dia. A pessoa sai de manhã para trabalhar, ou se ela precisar se organizar, né? Pode ser só um meio turno, a gente consegue executar, né? Porque a gente tem uma organização muito boa, né? A gente faz todo o levantamento de material, tudo certinho antes, compra o material chega na loja, a grama a gente deixa tudo organizado com o frete, né? Porque a grama vem de fora, a grama a gente não consegue estocar, né? Que ela precisa ser cortada e já plantada. A gente organiza toda a entrega. O barro que vai no jardim também, deixa tudo organizado, tudo na sequência, né? O papo entulho que precisa para botar sujeira, às vezes, dentro, quando há necessidade também, a gente organiza tudo certinho para cada coisa chegar no momento certo, para agilizar o trabalho, a gente conseguir executar o mais rápido possível, porque para evitar menos transtorno possível para o cliente, né? Porque às vezes ele precisa ficar na casa, normalmente ele fica, a gente até gosta que fica, né? Para ele dar a opinião dele, às vezes é uma planta que a gente, no momento do planejamento, a gente decidiu botar em um local, depois chegou na hora de colocar, não ficou tão legal, então é legal que o cliente está ali para ele poder falar e a gente mudar, né? E ele se organiza assim, e quanto mais rápido a gente fazer, menos ele pode ir trabalhar no outro turno, ou pode continuar com os compromissos deles, né? E também tem a questão da sujeira, né? Porque a gente trabalha com terra, com barro, com terra, né? Então, quanto menos tempo a gente tá ali movimentando aquilo, fazendo poeira, sujando a casa da pessoa, melhor. E depois a gente limpa tudo também, passa uma lavadora de alta pressão, molha o jardim, fica tudo bonitinho, né? Perfeito.
se eu tenho um espaço ocioso na minha casa, eu não tenho ideia do que eu gostaria de fazer, mas queria dedicar aquele espaço a um jardim, a uma área verde, vocês também fazem esse tipo de aconselhamento? Sim, a gente também pode fazer uma visita pra gente na loja, tira algumas fotos, faz vídeos lá do teu espaço que a gente puder fazer ali para ajudar, a gente faz. A gente aconselha que plantas colocar, só que a gente depende muito de informação, né? Quanto mais informação você puder levar, melhor, né? Quantas horas de sol que pega, qual hora, se é de manhã, de meio-dia, de noite, se pega chuva, qual a qualidade do solo, isso tudo, quanto mais informação ter, melhor a gente vai poder instruir. Perfeito. Muito bem. Para quem então já, acredito que a grande maioria que nos ouve nesse momento já tenha algum tipo de conhecimento sobre o trabalho de jardim itinerante. Para quem ainda não tenha, como que as pessoas podem ficar conhecendo um pouco mais do trabalho, Rafa? A gente trabalha muito forte em rede social, temos a nossa página no Facebook, Jardim Itinerante, temos o nosso Instagram também, Jardim Itinerante Floricultura. Para quem quiser... Pode também pesquisar no Google, botar Jardim Itinerante no Google, ou colocar só Floricultura em Tijucas, que nós somos lá o primeiro da lista. Temos também canal no YouTube, Como Cuidar das Plantas, que daí eu não coloquei o nome Jardim Itinerante porque é uma coisa mais, uma abrangência maior, né? Então eu coloquei um nome assim que facilita as pessoas acharem, mas o canal é nosso, eu divulgo bastante conteúdo lá. Nesses canais a gente divulga o nosso dia a dia, né, da loja, eu executando, eu e a equipe, né, a equipe na verdade, executando todos os jardins, algumas dicas de jardinagem a gente está sempre colocando ali. Perfeito. Então, quem quiser ter até mais esse conhecimento aí pode estar se inscrevendo no nosso canal ou seguir a gente no Instagram que vai conseguir aprender bastante coisa também. E para conhecer a loja, onde ela fica? Não? A loja está localizada na rua Alvina Simas Reis, número 191. É bem fácil logo atrás da PAI logo aqui, né? atrás da PAI, bem fácil. A gente está com uma mudança de horário agora, ampliou o horário de atendimento, né? Muita gente acabava pedindo pra gente se a gente abria no sábado à tarde, ficava até mais tarde à noite, mais cedo de manhã, se fechava meio-dia. Então a gente está atendendo das 7 da manhã às 7 da noite, sem fechar para o almoço. Perfeito. E no sábado, das 8 ao meio-dia e da 1h30 às 3h30. Então tem ali até às 3h30 para quem foi muito apurado aí o sábado de manhã e quer dar uma passadinha na floricultura aí para estar melhorando seu jardim aí no final de semana. Perfeito, bacana. Tem um telefone para contato, Rafa? Pessoal que gostaria de qualquer informação? Temos dois números. Temos o número da loja mesmo, que é 48991945184, e o meu telefone mesmo, que é 48996394703. Qualquer informação, só entrar em contato. Vocês também estão fazendo Sim. esse trabalho de aconselhamento, de alguma dúvida que a pessoa tiver, pode entrar em contato com vocês, né? Pode entrar em contato, a gente vai tá lá para ajudar aí quem tiver alguma dúvida. Perfeito. A partir de agora, a gente segue a parceria com o pessoal do Jardim Itinerante, também para trazer algumas dicas para vocês aqui através da programação da Rádio Vale, né? E por isso fique ligado aí na programação, não só do Jornal Rádio Vale, mas a nossa programação em geral. Você vai ter aí dicas, informações, tudo sobre o cultivo das plantas e o trabalho que hoje é oferecido pelo Jardim Itinerante aqui no município de Tijucas. Rafa, sucesso nesse trabalho. Sigamos juntos, eu agradeço imensamente a sua vinda até aqui para repassar essas informações para a nossa audiência, viu? Muito obrigado também, Cid, e os ouvintes da rádio. Aproveitem o final de semana para tá um dia fresquinho, tá gostoso para cuidar do jardim, bem ensolarado. Aproveitem para sair um pouquinho de casa. Muito obrigado a você que nos ouve através do rádio. Acompanhe também o nosso trabalho via internet. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Rádio Vale Tijucas, e siga os nossos perfis no Facebook, no Twitter e Instagram. Basta procurar Rádio Vale Tijucas.